Então, agora que a gente já colocou uma grande quantidade de elementos no post, o nosso post ele está literalmente pronto, né? Então, o que a gente precisa fazer agora é arrumar alguns outros detalhes com relação a esse post, como, por exemplo, o resumo. Então, é sempre muito importante que a gente coloque um, sempre um resumo exclusivo, né? Um resumo próprio, né? Então, a gente vai colocar um resumo e esse resumo vai ser detalhado, assim, ele vai ser explicativo sobre o conteúdo, né? Convidativo. A gente quer que as pessoas acessem esse conteúdo, então a gente vai tornar interessante esse resumo, porque quando o pessoal estiver no site, ele vai ver essa lista de notícias e o pessoal vai ter a opção de selecionar o que ela quer ver. Ah, será que eu vou acessar esse conteúdo aqui ou será que é esse conteúdo aqui? Qual será o mais interessante? Sabe? Então aqui fica bem determinado assim, o que está acontecendo, né? Tem um resumo exclusivo ali para aquela informação e é exatamente isso que a gente está criando, esse resumo aqui, né? Então a gente tem que ter um resumo legal. A opção de enviar trackbacks, tá? Vocês não vão precisar utilizar, a gente pode fechar elas. A opção de campos personalizados também não, tá? Essa opção de discussão é onde a gente permite, por exemplo, que as pessoas façam comentários no site. A gente não precisa ter comentários nos posts, pelo menos não em todos, tá? O Slug, tá? Ele é a mesma ferramenta que o link permanente aqui em cima, tá? Então esse aqui é o nosso Slug. Então a gente não precisa trabalhar o Slug, ele já vai se configurar automaticamente a partir do nosso título. A gente pode minimizar o Slug. E o autor, tá? A gente pode determinar quem vai ser o autor do conteúdo. Somente administradores podem fazer isso, tá? Mas são os administradores então que podem determinar o autor do conteúdo, se eles quiserem mudar o autor do conteúdo. Senão fica o autor que já está, que é a pessoa que começou o conteúdo, tá? E nós temos as revisões, tá? Então, cada vez que a gente salvou o nosso post como rascunho, a gente criou uma versão completa dele dentro do banco de dados que está acessível e que a gente pode restaurar se for necessário. Então, se a gente perdeu alguma coisa, deixou o computador ligado, o gato passou em cima da mesa e salvou um monte de letrinhas sem sentido, é só, de repente, restaurar para a versão anterior e pronto, resolvido o problema. Tá? E aqui embaixo a gente tem algumas configurações de como vai aparecer o post no site. Tá? A primeira coisa que eu vou sugerir é que a gente desabilite a primeira imagem. Então, nós vamos desabilitar a primeira imagem, tá? Porque essa primeira imagem nem sempre ela precisa ficar em cima do post, ainda mais se ela está dentro da matéria. Tá? Então, o que é a imagem destacada? Essa imagem que acompanha o post. Tá? Então, a gente vai determinar agora aqui a imagem destacada. Ok? Então, determinamos a imagem destacada. Tá? A gente não precisa ter mais do que uma imagem destacada, a gente poderia ter mais de uma, mas eu estou colocando apenas uma. Tá? E isso significa que ela poderia aparecer no topo do post. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, salvar aqui como rascunho. Quando a gente determina, então, que a imagem destacada apareça no cabeçalho do post, no topo do post, a gente pode ter uma imagem que, de repente, não é tão interessante assim aparecer primeiro, né? Vai aparecer a imagem e depois, então, vai aparecer o conteúdo. Então, se a gente usar a mesma imagem que está dentro do post, fica meio sem sentido, né? Agora, se você criar uma imagem específica para ser a imagem que vai chamar a atenção, a imagem que é da listagem. Se você criar uma imagem especificamente só para essa exibição de listagem e imagem destacada, aí vale a pena manter aquela imagem. Senão, eu vou recomendar para vocês virem aqui embaixo e desabilitar essa opção aqui, ok? E aqui embaixo a gente tem algumas configurações adicionais que a gente não vai precisar mexer, tá? Já estão configuradas de forma global, no geral.
E o que eu quero então mostrar para vocês para finalizar são essas opções aqui da barra lateral. Então a gente já definiu aqui a nossa imagem destacada, a gente não precisa de mais de uma. E aqui nós temos as categorias e as tags. Então, categorias a gente poderia ter mais de uma, a gente poderia ter notícias, poderia ter eventos, poderia ter matérias, poderia ter atas, poderia ter álbuns de fotos, a gente poderia ter várias categorias, né? Categorias que representam um tipo de informação. Nós poderemos ter tags. As tags são termos que relacionam informações que estão em categorias diferentes. Então, se a gente tem uma categoria de notícias e uma categoria de eventos, tá? A gente pode então ter uma matéria dentro da categoria de notícias e outra matéria dentro da categoria de eventos, e elas não terem nada a ver uma coisa com a outra, mas elas podem ter um ponto de relacionamento que é a localidade. De repente elas foram, a notícia e o evento são em Montenegro, tá? O que a gente vai querer fazer? A gente vai adicionar então a tag Montenegro. Perdão. Então, as tags elas servem justamente para isso, para relacionar com um termo genérico, né? O local, ou uma pessoa, ou uma empresa, ou uma atividade, ou enfim, né? Termos genéricos que relacionam conteúdos uns com os outros são muito positivos para que o nosso visitante consiga encontrar o que ele está procurando. Então, se está procurando alguma coisa sobre Montenegro, de repente ele clica na tag Montenegro e ali vão estar listadas todas as matérias do site, independente da categoria, vão estar listadas para o deleite do nosso visitante, né? Então, configuramos as categorias. É interessante ter sempre umas 3 a 5 tags, tá? E a opção aqui de formato, a gente não vai precisar mexer agora, a gente deixa tudo sempre em formato padrão, tá? E a última coisa que a gente vai querer fazer aqui é, então, definir se a gente quer publicar imediatamente, aí seria só clicar no botão publicar, ou se a gente quer programar esse post. A gente vem nessa opção de calendáriozinho, a gente pode determinar a data de publicação do post, ok? Então, tendo feito isso, é só publicar ou agendar e o post vai para o ar. Então, com isso, pessoal, a gente conclui a rotina de publicação de uma novidade, uma atualização no site, e o que se espera daí é que essa atualização no site seja retransmitida para as redes sociais e para os sistemas de busca, ok? Então, qualquer dúvida, estamos à disposição através da nossa área de clientes no nosso site, deltadesign.com.br/clientes. Muito obrigado e até os próximos vídeos.